Vargas, André Brás. Muito boa tarde, André. Seja mais uma vez muito bem-vindo, hein? Muito obrigado, uma boa tarde para você e para os ouvintes. A gente teve aqui a notícia essa semana, né, que o Banco Central decidiu, por unanimidade, levar a taxa Selic, né, de 10,75 para 11,75, uma alta de um ponto percentual, né? E o Banco Central deu a entender também, né, André, que talvez seja o último ajuste na Selic. Há alguma chance da elevação dos juros ir até junho ou ela deve ser feita até maio? Lembrando que o Copom se reúne a cada 45 dias, né, André? Pois é, eu espero que seja até maio, né? Mas tudo vai depender também do bom andamento desse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia e as consequências desse conflito para o resto do mundo, né? No meio desse conflito todo, surgiram aí focos, né, de Covid na China, que acabaram limitando a escalada do preço do petróleo, sobre o risco aí de desaceleração da segunda maior economia do mundo. Então, tem muita informação no ar e a gente não sabe exatamente qual delas vai repercutir mais. Se outros países vão se envolver no atual conflito, se ele vai caminhar para um fim, se caminhando para um fim os embargos já impostos, embargos e sanções relaxam um pouco, quanto tempo levaria para haver algum tipo de relaxamento, porque isso tudo mexe com o comércio global, o fluxo de mercadorias, e isso acaba sempre respingando forte na inflação, né? Se há desmobilização, se um canal importante de comércio deixa de funcionar, isso pode trazer impactos inflacionários grandes para a nossa economia e para várias outras nações. Então, temos que observar aí o bom andamento nos próximos meses. O Copom também não deve pisar muito no acelerador, né? Porque o juro mais alto significa também mais dificuldade de crescer. E é claro que ele vai na medida que as expectativas de inflação caminharem para manter o juro real mais ou menos no patamar em que estava antes desse conflito geopolítico, né? Porque ele sabe que o efeito colateral de juro mais alto é crescer menos. E a gente está precisando crescer um pouco mais para gerar renda e emprego para a população. André, boa tarde. Você citou o petróleo e exatamente por conta dessa expectativa de redução da demanda chinesa, mas ontem já houve um início de reação, hoje o preço voltou a subir. Agora, o que tem chamado a atenção é o dólar no Brasil, porque o Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros. Coisa pequena, mas para o padrão dos Estados Unidos. E sempre que isso acontece, até porque eles deram sinal, os dirigentes do Federal Reserve deram sinal de que haverá novos aumentos até o final do ano. E em condições normais, elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, muita gente no mundo inteiro sai à procura de dólares, né? Ainda mais em tempos de crise, de instabilidade. É o porto seguro, é o papel do Tesouro Americano, etc. Mas no Brasil especificamente, o dólar continua caindo. Então eu queria saber de você, André. A única razão é a elevação da taxa de juros aqui dentro, que provoca aí um contrabalanço e faz com que isso anule a elevação de juros lá e esse dinheiro continue entrando aqui? Ou há outras causas para essa entrada de dólares no Brasil, a procura de real e, portanto, valorizando o real? Eu acho que esse diferencial de juros ainda nos favorece e o movimento da taxa americana está só começando, né? Eles prometem outros movimentos que podem gradualmente ir tirando o foco do Brasil, né? O foco dos investidores em colocar o seu dinheiro aqui no Brasil. Os Estados Unidos também anda envolvido nesse conflito, porque não há um claro entendimento, né, entre as duas nações, especialmente Rússia e Estados Unidos. Isso aumenta um pouco de risco, né, no mundo. São duas grandes potências, né? Então, eu acho que, para o momento, o Brasil ainda ganha, né, por oferecer um grande diferencial e também pela valorização que grandes commodities tiveram recentemente, né? Milho, soja em especial, que vem valorizando, e isso também ajuda a manter o real acumulando alguma valorização nesse início. Mas ainda há muita volatilidade, ainda é um cenário que pode mudar. Eu acho que vai mudando à medida que o juro americano vai se tornando mais interessante, dado que é uma economia
muito mais sólida que a nossa. O André, você mencionou há pouco essa consequência inevitável, né? Ou seja, juro mais alto, dificuldade para investimento, dificuldade para crescer. E a pergunta que eu faço para você, nós tivemos hoje a nossa produtora, Ana Luísa Bessa, mandou há pouco a informação, os números que foram divulgados hoje, com crescimento do emprego, né, do emprego formal, portanto, um declínio na taxa de desemprego, ainda muito alta, na casa de 2 dígitos, mas um declínio no desemprego. Porém, a renda média caindo. A renda caiu aí em torno de 10% no último ano para os brasileiros. A renda interna, que já era baixa, né? O Brasil é um país que paga um salário mínimo menor que o Paraguai. O salário médio aqui é baixo. O Banco Central ele tem alguma outra opção? Não adianta, a inflação subindo, ele tem mesmo de elevar a taxa de juros. Você acredita que não tem como sair dessa equação? Nós continuaremos com juros altos e com esse fator de inibição ao crescimento econômico? Pois é, o Banco Central não tem muita saída, né? Porque ele perdeu a âncora fiscal. Política fiscal e monetária tem que andar de mãos dadas, né? E a falta de uma política fiscal aumentou os níveis de incerteza aqui e houve necessidade, então, do Banco Central subir juros, porque a inflação também só vem ganhando fôlego, né, desde o ano passado, em função do aumento do preço dos derivados, dos combustíveis, né, e da energia, que responderam por quase 50% da inflação de 2021. E nesse momento, o próprio governo vem com medidas para colocar mais dinheiro na atividade, né? Saque no fundo de garantia, antecipação de 13º e outras medidas que não jogam muito a favor de segurar a inflação, porque quanto mais liquidez você tiver, mais demanda, e isso vai oferecer uma dificuldade maior para a própria autoridade monetária. Então, esse descasamento entre os interesses, né, do próprio governo nesse ano eleitoral com os objetivos da política monetária criam aí esse cenário confuso, né? Mas não existe outro meio mais eficiente, pelo menos, da gente conter o avanço dos preços que não pelo aumento de juros. Não vai aumentar demais a taxa de juros, mas vai aumentar proporcionalmente ao desafio que esse conflito geopolítico vem nos impondo. À medida que o preço do barril do petróleo está muito volátil, a gente já enfrentamos agora um momento forte, tem também a parte na agricultura, né? O trigo vem subindo muito de preço, pode contaminar itens da cesta básica. Então, temos aí elementos para tornar a inflação desafiadora esse ano, e a política monetária não pode relaxar. Mas o governo não anda jogando muito a favor, colocando mais dinheiro na atividade e tal, o que vai gerar mais dificuldade para a própria política monetária. Então, esse eu acho que é o maior desalinhamento que a gente vive no momento. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o André Braz, economista da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Do outro lado da balança, não é, André? A gente tem também as pessoas que têm investimentos ali, não é? E que a alta da Selic ajuda em muito, né? Podendo até dobrar o capital investindo em renda fixa, ou seja, sem nenhum tipo de volatilidade ali, né? Não é renda variável, não é? Para esse grupo aí, pequeno grupo de pessoas, né? Infelizmente no Brasil a realidade é outra, é muito dura mesmo, mas para os investidores a alta da Selic é muito bem-vinda, né, André? Ela é exatamente o prêmio que a pessoa está recebendo por adiar o seu consumo, né? Se você queria comprar um apartamento, mas agora o juro está muito alto, não vai dar. Um carro, o juro está muito alto, não vai dar. Você investe e pelo menos você ganha, né? O adiamento do seu consumo está sendo bem remunerado. Você está ganhando mais pelos investimentos que escolher. Agora, isso sacrifica muito a parte mais vulnerável da nossa sociedade, né? Se a política fiscal não ajuda, o ajuste vem todo pela política monetária. E a contraindicação disso é exatamente crescer mais lentamente. Então, você não vai ter condições de gerar oportunidades de emprego e renda. E até a qualidade do trabalho, porque mesmo essa melhora que o mercado de trabalho apresentou, veio acompanhada também de um salário mais baixo. Por quê? Porque a pandemia desmobilizou cadeias produtivas, muitas famílias perderam o emprego, e nessa volta ao mercado de trabalho, às vezes não acham emprego na qualificação que ocupavam, porque as empresas também aprenderam a lidar
a trabalhar melhor na pandemia. Elas enxugaram, elas ficaram mais enxutas, né? E esse aumento de produtividade também colocou para fora uma mão de obra que não está encontrando uma colocação à sua altura, ou pelo menos a que ocupava antes da pandemia. E isso precariza o mercado de trabalho, porque um profissional qualificado que não encontra um emprego à sua altura, ele também acaba se desqualificando. Então você desqualifica o mercado de trabalho, que tende a diminuir a produtividade do trabalhador brasileiro. Isso não é andar para trás, não é andar para frente. Então a gente precisava realmente de uma responsabilidade fiscal, a gente precisa da âncora fiscal para sobrecarregar menos a política monetária. Né? Sobrecarregando menos a política monetária, a gente abre espaço para crescer mais rapidamente, porque não tem o desafio do juro alto. E aí a gente consegue, quem sabe, melhorar a qualidade de vida de muitos brasileiros que andam realmente com renda muito baixa e vítimas dessa inflação que cresce. Porque quanto mais alta a inflação, menor o poder aquisitivo daqueles que não têm proteção do seu dinheiro. Né? O brasileiro pobre não tem acesso ao mercado financeiro para se defender da inflação, então ele só vê a sua renda diminuir. O pobre é o que mais sofre, né? Sofre muito com essa inflação crescente, com salários mais baixos sendo oferecidos no mercado. Ô André, uma última da minha parte. Você mencionou aí algo que é vital, né, para qualquer país, que é a questão fiscal, que é o equilíbrio fiscal. O cenário eleitoral é animador ou desanimador quando se pensa, pelo menos a curto ou médio prazo, numa política eficiente de responsabilidade fiscal? Olha, o que a gente tem visto nesse período não é de muita responsabilidade, né? Mas as eleições é que vão definir um futuro, né? Espero que o futuro seja de maior responsabilidade, fazendo políticas possíveis, porque apesar da população de baixa renda passar muita necessidade, tem que ter uma atenção, né, do próprio governo. A maior atenção é exatamente você ter responsabilidade com gasto para que esse período de tortura dure pouco. Né? Então, o problema é que você empurra o problema com a barriga, não toma uma decisão que melhora realmente a nossa economia, e isso prolonga a condição desses brasileiros aí com muita dificuldade. Então, é dar com uma mão e tirar com a outra. E eles vão continuar passando a mesma necessidade, sem oportunidade, sem acesso à alimentação básica. Então, às vezes, levar a sério a política fiscal é necessário para a gente melhorar a reputação do Brasil e não atrair só capital especulativo. É aquele capital interessado em ganhar com esse diferencial de juros que o nosso país tem. Mas sim capital interessado em investir num país com uma economia mais sólida, né? E com interesse de investir aqui, aumentando a chance da gente ter emprego e renda crescente nos próximos anos. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece, com André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas, repercutindo aí a decisão do Copom, do Banco Central, de aumentar a taxa Selic para 11,75% ao ano. André, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, hein? E eu que agradeço, um abraço para vocês e para os ouvintes. Até uma próxima.